Jesus. Pai querido, muito obrigado por cada momento dessa celebração. Em tudo nós te rendemos graças e tudo seja para a honra e glória do Senhor. Fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, que os nossos corações estejam voltados em atenção à Tua palavra nesse momento. Que ela penetre os nossos corações, que ela transforme a nossa vida. E eu oro também para que o Senhor me abençoe a transmiti-la com fidelidade e na unção do Teu Espírito Santo. Assim eu oro, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Eu postei ontem no nosso grupo, no Facebook da igreja, no meu particular, eu sempre posto no sábado o tema da mensagem, é o tema da pregação do domingo. E o tema de hoje é de perto ou de longe. Será que nós estamos seguindo Jesus de perto ou de longe? Será que nós estamos andando lado a lado com Ele? A gente vai falar um pouco disso nessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu vou fazer a leitura dos versículos 47 ao 58. Esse texto está dentro do momento final do ministério de Jesus. Ele narra o momento em que Jesus foi preso. E diz assim a palavra de Deus: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para me prender, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus os levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro os seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Amém, igreja? Até aqui por enquanto, Jesus havia celebrado a ceia com os seus discípulos, a última ceia. E naquela última ceia o traidor havia sido revelado. Meus irmãos conhecem aí a passagem dos evangelhos. E ainda naquela madrugada, Jesus chama os seus discípulos mais próximos, aqueles com quem ele tinha mais intimidade, mais proximidade, para que estivessem indo com ele num jardim chamado Getsêmani, para que orassem com ele. Pedro, Tiago e João acompanham Jesus, mas eles estavam naquele momento tão cansados de tudo que estava acontecendo, que eles não conseguiram sequer orar com Jesus. Por 3 vezes o mestre volta até onde eles estavam e eles estavam adormecidos. Tudo isso a gente vê aí nos versículos anteriores a essa passagem que eu acabei de ler. Jesus então, ele chora, o seu suor verte gotas de sangue,
Ele começa aquele momento agonizante ali, no jardim do Getsemane, onde ele estava se preparando para aquele que seria o maior momento, que era a cruz. Imagina Jesus em relação à sua natureza humana. Ele estava ali como homem, sofrendo o que um homem sofreria na sua carne, sentindo a ansiedade daquele momento, a ponto do seu suor se transformar em sangue. 3 vezes ele busca a ajuda dos amigos, mas os amigos mais próximos estavam dormindo. O Getsemane é um momento de passar sozinho. Às vezes nós temos os nossos Getsemanes na nossa vida, guardada a devida proporção. Mas Jesus estava ali num momento extremamente difícil. Então o texto que nós lemos, ele narra o momento da prisão. Foi exatamente ali no jardim do Getsemane que chegam esses homens enviados pela liderança religiosa da época, pelo sumo sacerdote, pelos fariseus, pelo sinédrio, para prenderem Jesus. E chega também o traidor, né? Judas, que com um gesto, né, simbólico de um beijo, ele aponta quem era Jesus, e Jesus acaba sendo preso. A sequência do texto, né, a narração do texto na sequência da prisão, nós vamos ver aí que os discípulos fogem, eles se afastam de Jesus. Jesus é levado preso para aquele momento, e depois de um julgamento forjado, Jesus é levado para a cruz. Ele passa pela cruz, pelo sepultamento e pela ressurreição, que a gente viu aí na cantata das nossas crianças, celebrando a Páscoa, a ressurreição. Tudo isso aconteceu num curto espaço de tempo, logo depois daquela ceia, da última ceia com os seus discípulos. E nessa noite, né, eu quero focar a atitude de 2 homens nesse texto que nós lemos, que narrou a prisão de Jesus Cristo. 2 homens. O primeiro deles é Pedro, né? Simão Pedro, né? O discípulo mais intrépido de Jesus, ousado, né? Corajoso, líder nato, que gostava de tomar a frente, alguém que normalmente falava, depois pensava, né? Típico de um sanguíneo, né? Esse era Pedro, né? Pedro corajosamente acompanha Jesus no Getsemane, mas ali ele já começa a dar sinais da fraqueza da natureza humana. Jesus havia avisado ele anteriormente que ele o negaria. Ali mesmo no Getsemane ele não consegue resistir, ele dorme junto com os demais. No momento mais difícil de Jesus, Pedro também dormiu. Pedro não conseguiu manter-se acordado e orar junto com o Senhor Jesus naquela ocasião. O mestre sofre sozinho aquele momento angustiante. Pedro já havia sido avisado por Jesus no mesmo capítulo 26. Se você voltar um pouquinho as páginas da sua Bíblia, dos versículos 31 a 35, Jesus está avisando o que ia acontecer. Então Jesus disse: essa noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha só, né? É bom a gente olhar essa atitude, esse comportamento de Pedro e trazer para a nossa realidade, para a nossa natureza humana. Notem bem que no versículo 35, né? Não foi só Pedro, mas todos disseram que não negariam Jesus. Todos os discípulos disseram o mesmo. Finalzinho do versículo 35. E a gente sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes. Por 3 vezes. Por que Pedro negou? Fica essa pergunta, né? Nós poderíamos aqui dar várias explicações
para justificar a atitude de Pedro, quando ele é interpelado e por 3 vezes ele nega a Jesus. Nós podíamos dizer que Pedro estava com medo, e ele estava. Natureza humana muitas vezes sente medo. Pedro estava desencorajado naquele momento, e ele estava. Pedro estava debaixo de uma pressão emocional, em virtude de tudo que Jesus havia dito e já estava acontecendo. Foi Pedro quem desembainhou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. João narra com mais detalhe, diz até o nome dele, que era Malco. Então Pedro estava ali, né, naquela condição de muita opressão, e ele nega 3 vezes. Mas será que você já parou para pensar que Pedro negou porque ele estava ali? Eu nunca tinha parado para pensar esse detalhe. Aonde estavam os demais? Todos tinham fugido. Pedro era o único que encarou aquela situação e seguiu mesmo de longe. Ele seguiu, ele estava ali para ver o que ia acontecer com Jesus. Eu creio que no coração de Pedro havia um desejo de poder fazer algo, mas uma condição que lhe impedia de fazer qualquer coisa. Ele estava ali. O versículo diz: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, mas todos negaram, não foi só Pedro. Todos fugiram. Não ficou um naquele momento. O final é o versículo 26, diz: então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. No texto que nós lemos, no versículo 56, todos fugiram, ninguém ficou ali. Pedro ficou. Foi o único que seguiu Jesus de longe. E quando ele se viu apertado naquela situação, ele negou, e negou, e negou de novo, 3 vezes. As respostas que Pedro dava: não sei o que você está dizendo. Aí a segunda vez: eu não conheço tal homem. Ele chegou a dizer: eu não conheço Jesus. Na terceira vez, ele praguejou, falou alguns palavrões, e ele disse: não conheço esse homem. Natureza humana, amados, a nossa natureza. E quem de nós aqui seria capaz de atirar a primeira pedra em Pedro? Naquela condição que ele estava. Pensa sinceramente. Provavelmente a gente teria feito como todos os demais, fugido, saído fora. Quando as nossas atitudes são diferentes das atitudes de Jesus Cristo, nós estamos fazendo o que Pedro fez, negando. Todas as vezes que o nosso comportamento, que as nossas ações, no nosso dia a dia, são diferentes das atitudes e das ações que o Senhor Jesus tinha, nós estamos negando. Você já parou para pensar nisso? Eu já. Quantas vezes eu tenho negado a Cristo no dia a dia, com o meu comportamento, com a minha atitude, com o meu mau testemunho? Basta a gente olhar para Jesus Cristo, para o homem Jesus Cristo, e comparar se o nosso comportamento e as nossas atitudes são como o dele. Nós somos chamados discípulos, cristãos. Então as nossas atitudes e o nosso comportamento deve ser igual ao de Cristo. O que Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo fala com autoridade, porque as atitudes, o comportamento, a vida de Paulo testificavam que realmente ele era um cristão, um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo fiel. A atitude de Pedro aqui e dos demais foi uma atitude de negação. E olhando para essa condição, trazendo para a nossa vida, essa é a primeira reflexão para nós nessa noite, antes da gente celebrar a ceia do Senhor. A primeira reflexão nossa é: eu tenho negado a Cristo. Eu nego a Cristo com a minha falta de amor, a falta de demonstração de amor. Eu nego a Cristo quando eu passo batido por alguém que pede uma esmola. Eu nego a Cristo quando eu poderia ajudar alguém a fazer alguma coisa e eu não faço.
Eu nego a Cristo quando eu poderia me oferecer para fazer um serviço na igreja, seja ele qual for, mas eu não faço. Eu nego a Cristo quando eu coloco um dom e um talento engavetado. Eu nego a Cristo. Nego a Cristo quando eu falo coisas que Cristo não falaria. Nego a Cristo quando eu penso coisas que Cristo não pensaria. O nosso egoísmo, aquilo que faz enxergar só a nossa necessidade. Eu nego a Cristo quando eu penso que o mundo gira em volta do meu umbigo, que todo mundo tem que me servir, mas eu não sirvo a ninguém. Eu nego a Cristo. Eu nego a Cristo quando eu trato alguém mal no ambiente do meu trabalho, fora da igreja. O que eu sou lá fora. Lá fora eu tenho sido o mesmo que eu sou aqui dentro. Então, amados, vejam só como que nós podemos ter atitudes semelhantes à de Pedro e dos discípulos, negando a Cristo com um mau testemunho, um mau comportamento. Eu me lembro que na época da minha conversão, no ano de 99, ainda era fácil identificar quem era crente e quem não era crente. Havia um comportamento muito diferente daqueles que eram cristãos de fato. Hoje a gente quase não consegue identificar mais. A maioria dos cristãos tomou a forma do mundo. E a palavra diz: não vos conformeis, não tome a forma do mundo. Seja transformado pela renovação da sua mente, pelo poder da palavra de Deus. Nossa mente é renovada, nossa forma de viver é renovada. Então hoje a igreja, ela tem sofrido muito mais a influência do mundo do que ela influenciado o mundo. Se nós somos chamados para sermos sal e luz lá fora e fazermos diferença, todas as vezes que nós não fazemos diferença, nós estamos negando a Cristo. É simples assim, é difícil de ouvir, mas é uma realidade. Nós não estamos sendo fiéis ao nosso chamado, à nossa identidade de cristãos, de povo de Deus. Provavelmente, nós teríamos agido igual Pedro ou igual aos demais, corrido, saído. Então, que nenhum de nós se tenha em alta conta. Não existe super crente. Aquele que bate no peito e que se acha muito bom, acima da maioria, é o primeiro que está no caminho da queda. Toda soberba precede uma queda. Quando alguém se acha muito bom, eu sou melhor que a maioria, Deus deve estar contente demais comigo. Esse é o primeiro sinal de uma grande queda. Nós dependemos completamente de Deus. A nossa natureza é igual a de Pedro e dos demais que fugiram. A nossa natureza é igual a de Pedro que negou. Desse Pedro. Depois Pedro teve uma transformação radical. Quando, naquele momento de Atos 2, em Pentecostes, o Espírito Santo vem e faz morada naqueles discípulos, naquele povo que estava ali aguardando em oração, e muda completamente a vida deles. Pedro, além de restaurado, no final da sua vida, segundo a tradição, ele também morreu crucificado, de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado como seu Salvador. Então, amados, nós, cada um de nós, precisamos ter um cuidado muito grande com essa natureza humana. Por isso que nós precisamos caminhar continuamente na presença de Deus em temor, nos desviando de todo mal. A palavra diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nós devemos ter essas mesmas características: retidão, integridade, temor a Deus e desviar-se do mal, porque em todo momento o mal está à nossa frente. Ou sou eu apenas que sofro tentações? Todos nós sofremos tentações. O inimigo coloca oportunidades. Ele não nos obriga a pecar, mas ele nos coloca oportunidades. É nós quem temos que decidir
Se nós vamos em direção ao pecado ou vamos nos desviar dele. Então, essa reflexão ela cabe muito bem para nós hoje no culto de celebração de ceia, onde todos os que estão em plena comunhão com Jesus devem participar do corpo e do sangue, do pão e do cálice, mas jamais devemos bater no peito e achar que nós somos infalíveis, nós somos falhos. E o reconhecimento da nossa fragilidade, o reconhecimento da nossa falibilidade, nos leva a uma dependência de Deus. Eu não posso andar um minuto fora da presença de Deus, porque seria uma queda, com certeza. Então, amados, isso é algo que cada um de nós temos que buscar continuamente na nossa vida. Não é de vez em quando, não é só no dia do culto, não é só no dia da Santa Ceia. O cristão é cristão em todo o tempo, dentro e fora do templo. Nós somos igreja em todo lugar que nós estamos. Como é ruim quando a gente ouve, se for para ser crente igual fulano, eu prefiro não ser. É horrível quando a gente ouve esse tipo de comentários. Por quê? Porque a igreja, o povo de Deus, de um modo geral, tem falhado no testemunho, tem negado a Cristo. Mas eu disse que no início da pregação a gente ia falar sobre dois homens, né, com atitudes diferentes. O primeiro foi Pedro, o segundo deles é Judas. Judas traiu Jesus de uma forma vergonhosa, miserável. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. No mesmo capítulo 26, no versículo 14 e 16, no comecinho do capítulo, narra o momento em que Judas conclui aquela traição, vendendo. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, era a elite da religião da época, ele foi até os principais dos sacerdotes e propôs: que me quereis dar para que eu entregue, para que eu dê de quem é Jesus, para vocês não cometerem erro de prender alguém. Talvez alguns eram parecidos fisicamente com Jesus, ou o do Getsemane era um lugar escuro, era de madrugada, começo da madrugada. Para garantir que vocês vão prender o homem certo, o que vocês me dão? Calcularam o preço de Jesus, 30 moedas de prata, e pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma ocasião para entregar. Foi premeditado. A traição foi premeditada, não foi ocasional. Judas foi lá e negociou antes, depois ele procurou a ocasião, e aquele momento do Getsemane era a ocasião. Ele estava lá na ceia com os demais, mas chega no momento em que ele sai, né? E Jesus diz: olha, o que você tem que fazer, faça. Pedro dá um sinal para João, que estava ali do lado. Jesus pergunta quem é o traidor. Foi aquele que comeu do meu bocado. E é Judas quem recebe o primeiro bocado do pão. Traidor, miserável, né? Avaliou Jesus pelo preço que era avaliado um escravo, e cumpriu a profecia lá de Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13, lá no Antigo Testamento, livro do profeta Zacarias. Ele tem uma profecia que cumpre nesse momento em que Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. Capítulo 11, versículo 12 e 13. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Aqui era uma profecia, se cumpriu naquele momento. Jesus vendido pelo preço de um escravo. E esse foi Judas, alguém que tinha uma falsa intimidade com Jesus. Esse é o que andava de perto. Pedro estava de longe naquele momento, mas Judas, 3 anos andando de perto com Jesus.
Um beijo, quem que você beija? Quem você tem intimidade. A gente não cumprimenta todo mundo com um beijo. Então Judas demonstrava em todo aquele tempo uma falsa intimidade com Jesus. Aparências, né? Um cristão que tem vida de aparências é um Judas. Não passa de um Judas. Judas nunca conheceu Jesus. Andou 3 anos junto, mas as intenções de Judas nunca foram as mesmas intenções de Jesus. Judas tinha interesses pessoais. Ele achava que Jesus seria o libertador de Israel do Império Romano, que Jesus iria reinar naquele momento como um rei fisicamente, e sendo ele o tesoureiro daquele grupo, provavelmente Judas almejava ser o ministro das finanças do reino de Jesus. Jesus vai reinar, Israel vai ser liberto do Império Romano, ele é o rei, ele é o Messias, o enviado de Deus. Judas já tinha visto todos os milagres que Jesus tinha feito. Ele acreditava que Jesus ia usar todo o seu poder, derrubar o Império Romano e Israel se levantar como uma nação. Sabe quando isso vai acontecer? Não vai demorar muito. Na segunda vinda de Jesus e no início do milênio, e eu creio que o milênio é algo literal na Bíblia, em Apocalipse 20 fala de um reinado de 1000 anos do Senhor Jesus, e ali vai se cumprir muitas profecias que ainda não se cumpriram na palavra. Judas almejava isso. Ele não almejava o reino a nível espiritual. Os interesses dele não eram os mesmos interesses do Cristo. Jesus não atendia às expectativas de Judas. Essa é a realidade. Por isso ele traiu. Ele não teve nenhum escrúpulo em vender Jesus por 30 moedas de prata. Depois, quando ele cai em remorso, ele vai cometer suicídio. Ele foi e cometeu suicídio. É possível, né, alguém andar 3 anos junto com outra pessoa e não conhecê-la? É possível. Quando não há um relacionamento de cumplicidade, né? Quando é unilateral, né? Talvez você já tenha falado: nossa, eu trabalhei tanto tempo com aquela pessoa, jamais imaginava que ela faria isso. Nossa, eu sou casado há tantos anos, jamais imaginava que o meu marido ou minha esposa faria uma coisa dessas. A gente não conhece as pessoas. O que está no âmago, no fundo do coração, nós não conhecemos de fato. Deus conhece. Então, amados, a gente olha aqui, essa é a nossa segunda reflexão antes da celebração da ceia. É possível eu conhecer Jesus somente segundo os meus interesses. Se você perguntar lá fora, todo mundo vai dizer que é cristão. Talvez, todo mundo não, né? Hoje o ateísmo, né, já cresceu muito, e outras religiões, outros ismos, né, estão crescendo muito aqui no Brasil, inclusive o islamismo, né, tem crescido muito. Não mais do que o ateísmo, né? Segundo estatísticas, o nível de pessoas que não creem em Deus, não creem em nada, é crescente. Conversando com uma pessoa esses tempos atrás, essa pessoa disse assim: eu não creio em Deus. Mas como você não crê em Deus? Tudo isso que existe veio da onde? Eu não creio em Deus. Mas o que você crê então? Eu creio que se morrer acabou. Acabou tudo. A existência é só o aqui e agora. Eu falei: não é possível que eu estava ouvindo aquilo, né, de uma pessoa que outrora foi cristã. Essa é a condição de um mundo que está caminhando para o fim. Nós estamos na reta final do tempo da graça, amados. Basta olhar a situação política e econômica que está acontecendo aí fora. A passos largos a globalização vai tomar conta da política mundial. Vai se cumprir o tempo e a igreja está adormecida. Esse é o grande perigo. A igreja está adormecida, buscando seus próprios interesses, como Judas, que durante o tempo todo que se relacionou com Cristo só buscou os seus próprios interesses. Quando Deus não satisfaz os meus desejos pessoais, eu me afasto.
Quando Deus não atende os meus pedidos e as minhas orações, Ele não é Deus. Quando Jesus não atende as minhas expectativas, eu vou procurar outra alternativa. Cristãos de aparência, o mundo está cheio deles. Que não haja entre nós nenhum assim, amados. Porque relacionamento com o Senhor Jesus não pode ser segundo os meus interesses. Foi Judas quem se relacionou assim com Jesus, segundo os seus próprios interesses. Jesus servia para Judas enquanto ele tinha a expectativa de que seria inaugurado um novo reino aqui na terra. Quando ele viu que não era isso que Jesus faria, Jesus não serviu mais para Judas. Então essa é uma reflexão dura. Quem eu sou, de fato? Quem eu tenho sido, de fato? No meu dia a dia, na minha vida, quem eu sou diante de Deus? O que Ele é para mim de verdade? Ele é o centro da minha vida? Ou eu sou o centro da minha vida? Ou Deus existe para me satisfazer? Quantas pessoas têm buscado a Deus assim? Interessante a gente notar que em momento algum Jesus prometeu vida boa, mar calmo, paz, tranquilidade, prosperidade financeira. Não existem essas promessas. Ele diz, pelo contrário, no mundo vocês vão passar por aflições, por tribulações, por provações. Tem de bom ânimo. Ele diz, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Se fizeram isso com o Mestre, você acha que os discípulos, os cristãos, não vão sofrer a mesma coisa? Me lembrando aqui do texto que eu fiz a abertura da nossa reunião de oração na última quarta-feira, a passagem de Pedro, a respeito dessas tribulações, desses apertos que nós passamos no mundo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, ele diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se fosse algo extraordinário que estivesse acontecendo. Pedro estava escrevendo para a igreja, ele estava falando de um fogo ardente. Isso aqui é uma metáfora para uma tribulação muito grande, um tempo muito difícil. Não estranhe o tempo difícil que você está vivendo, faz parte da nossa existência, faz parte da vida cristã principalmente. Pelo contrário, ele diz, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Esse é o cristianismo que eu acredito, porque se eu acreditasse em outro tipo de evangelho, eu não estaria aqui pregando. Então, amados, a nossa vida em Cristo envolve obediência, perseverança, submissão à sua palavra e à sua vontade. Uma perguntinha para a gente encerrar. Você está satisfeito em seguir Jesus? Responda para si próprio. Você tem seguido de longe como Pedro ou de perto como Judas? É triste, né? Mas há um chamado para nós nessa noite. O chamado a arrependimento, se for necessário. Se nós nos reconhecemos que estamos andando de longe, ou se nós reconhecemos que estamos andando de perto, mas buscando em Cristo só aquilo que é do nosso interesse. Um chamado a arrependimento. Há um chamado para voltar ao primeiro amor. Nós sabemos o que é o primeiro amor. Quando a gente teve aquele momento com Cristo, aquele primeiro encontro, a nossa vida mudou e a gente se sentia-se cheio do Espírito Santo e saía falando de Jesus para todo mundo, pregava para desconhecidos no trabalho, no mercado, e falava o tempo todo. Primeiro amor esfriou. A palavra nos chama, volta, volta. O chamado a quebrantar o nosso coração nessa noite. Se o nosso coração se tornou duro, insensível até a palavra de Deus,
Como que eu sei se o meu coração está duro e insensível à palavra de Deus? É se você está pensando nesse momento, não vejo a hora desse pastor parar de pregar para eu ir embora, não vim aqui para ouvir tanta coisa dura. Aí teu coração está duro e insensível à palavra de Deus, porque não sou eu que estou falando, eu só estou transmitindo a palavra de Deus. Se o nosso coração está assim, hoje, essa noite é um momento de quebrantamento. Nós vimos aqui as nossas crianças com o coração puro, cheio de alegria, cantando e adorando a Deus, exaltando a ressurreição, exaltando a obra de Cristo, o que Ele fez por cada um de nós. Não foi nem por acaso e nem à toa que Ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Ele foi para a cruz e derramou o seu sangue para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem não crê em Cristo não tem a vida eterna. Se morrer nesse momento, vai passar a eternidade no inferno. Não tem outro lugar. Não tem terceira opção. E crer em Cristo não é dizer da boca para fora, eu creio em Cristo, mas é se submeter a Ele como Senhor e Salvador. E quando a Bíblia falava de Senhor, o Senhor era alguém que tinha um servo que cumpria todas as suas ordens, que obedecia. E a palavra nos chama mais do que servos, nos chama de amigos de Deus. Como eu tenho correspondido a esse amor imensurável de Jesus por mim. Um amor que o levou à morte e morte de cruz. Não tenha medo de se voltar a Ele. Ele jamais rejeitará aquele que o busca. Eu não vou para Jesus, eu já fiz tanta coisa errada, não vale a pena, eu já aprontei demais. Se você vir com o coração sincero, arrependido, quebrantado, jamais vai ser rejeitado. Ele o abraçará com o mesmo amor que Ele se entregou na cruz. Então, amados, essa noite, antes da gente celebrar a ceia do Senhor, que cada um de nós faça essa reflexão. Como eu tenho caminhado com o meu Jesus? Como eu tenho relacionado com o meu Jesus, o amado da minha alma? O livro de Cantares é um livro difícil de entender, né? Eu muitas vezes já me perguntei por que Cantares está na Bíblia. Aí você começa a estudar um pouco Cantares, toda aquela linguagem poética, cheia de amor. Ele narra ali um amor apaixonado de um homem por uma mulher, o anseio, o desejo de um pelo outro. Mas ali fala, Jesus é o amado da nossa alma. É esse sentimento de anseio, de desejo por Ele que nós precisamos ter e alimentar na nossa vida. Ele não é qualquer um. Ele é o Salvador. Ele é o Deus vivo, verdadeiro. Através do Espírito Santo que Ele enviou para a igreja, para aqueles que creram, é que nós temos comunhão com o Pai. E podemos chamar a Deus de Pai. Olha que nível de intimidade que nós fomos elevados. De filhos. Porque todo aquele que nele creu foi feito filho de Deus. Então, amados, essa é a mensagem para essa noite. Celebrar a ceia do Senhor, comer esse pedacinho de pão, tomar esse pequeno gole de suco de uva. Nós não usamos vinho, usamos suco de uva. Isso é simbólico, mas deve ser feito em memória a tudo isso que a gente falou, ao reconhecimento de quem é Jesus. Ele diz, fazei isto em memória de mim. Esse pão vai continuar sendo pão, esse suco de uva vai continuar sendo suco de uva, mas quando a gente toma na nossa mão esse pão e esse cálice, nós precisamos ter o nosso coração nisso, em tudo isso que a gente falou. Quem é Jesus para mim? Como eu tenho me relacionado com Ele? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12.
Ah, eu também sou filho de Deus. Todo mundo lá fora diz que é filho de Deus, mas a Bíblia diz que só é filho de Deus aqueles que o receberam, que creram no seu nome. Enquanto não passar por esse processo, não é filho de Deus, é criatura. Só é filho de Deus aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Aliás, a gente ensina isso na escola bíblica para as crianças, né? Eu tenho que ter tido um momento onde eu me entreguei verdadeiramente a Cristo, onde eu recebi Ele como Senhor e Salvador. Eu creio que Ele é de fato o Filho de Deus vivo, e eu vivo debaixo dessa palavra, nesse ato de fé. Ele é o meu Deus, e a partir desse momento a minha vida tem que mudar. Se eu falo isso e a minha vida continua a mesma, eu estou sendo hipócrita, porque um cristão tem que ter a sua vida transformada. E para a gente encerrar, Lamentações capítulo 3, versículo 40. Eu separei esse versículo para trazer específico para esse final, né? Se você ler Lamentações inteira, vai ser uma outra colocação. Mas ele diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. O que é esquadrinhar? É o que nós estamos fazendo aqui. Eu paro de olhar para o mundo, paro de olhar para todo mundo, eu olho só para mim. Paro de olhar para a vida dos outros, eu olho para a minha vida agora. Eu estou esquadrinhando aqui os meus caminhos, e eu estou vendo que os meus caminhos não estão retos diante do Senhor. Está cheio de... está torto. E ele diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los. Faça uma prova, vê se o seu caminho está reto diante de Deus. E se não está, voltemos para o Senhor. Momento de restauração. Judas cometeu suicídio, Pedro foi restaurado. A gente conhece a passagem. Mais adiante, depois da ressurreição, Jesus se apresenta a Pedro, e também por 3 vezes, né? Pedro negou 3 vezes. 3 vezes Jesus pergunta para ele: Simão, tu me amas? Eu amo, Senhor. Tu me amas? Tu me amas? Pedro confirmou, né? As 3 vezes, ele até se entristeceu, mas ele de fato amava. Ele estava sendo verdadeiro. Eu amo o Senhor. Que a gente possa dizer o mesmo, amados. Eu amo o Senhor Jesus. E se eu amo o Senhor Jesus, eu viverei, procurarei viver imitando como Ele viveu. Amém? Nós vamos